Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Eu me chamo Luísa Guimarães, sou aluna do curso de bacharelado em Ciência da Computação e monitora voluntária do CEPEL Caxias, e hoje eu terei a honra de moderar este webinário. Enquanto aguardamos os demais, eu gostaria de passar algumas informações. Gostaria de dizer que eu estarei atenta ao chat, então qualquer dúvida ou contribuição, vocês podem usá-lo, que ao final da apresentação essas mensagens serão encaminhadas aos nossos apresentadores. E os participantes que permanecerem até o final da atividade receberão um certificado de participação, assinado pelos nossos professores. Ao final, eu postarei o link para que vocês solicitem. E qualquer dúvida, qualquer coisa, usem o chat, nós estamos atentos. Dito isso, daremos início à nossa quarta edição da série English Talks, cujo tema é Construções Equivocadas em Língua Inglesa, com os professores Janiele Rubim e Thiago Macedo, dos campos Caxias e São Raimundo das Mangabeiras, respectivamente. Seguindo a ordem de apresentação, iniciaremos com a fala do professor Janiele e, em seguida, do professor Thiago. O professor Janiele Rubim é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, é especialista em ensino e aprendizagem da língua inglesa, possui mestrado em Turismo e Hotelaria pela Univale e é professor do IFMA Campus Caxias. Com a palavra, professor Janiele. Hello, good afternoon. Welcome to our English Talks. Muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário. A gente fica com o coração apertado porque é o último episódio da primeira temporada. Entraremos em férias 15 dias, eu e 15 dias o Thiago, de modo que não coincidiu. O Thiago vai entrar nos primeiros 15 dias de julho e eu na segunda metade de julho. E a gente fica com o coração assim saudoso do nosso English Talks, de nossos ouvintes, de nossos participantes, tá? E viremos em agosto, tá? Já inaugurando uma segunda temporada com algumas novidades que eu não vou adiantar nada, tá? Tudo vai ficar aí na expectativa de vocês, tudo bem? Então deixa eu iniciar a minha parte, que o tempo já está contando. Deixa eu ver aqui, apresentar. Muito bem. Qualquer situação, tá? Heloísa, por favor, me chame aqui. Tudo bem? Então vamos lá, meus queridos. Construções equivocadas em língua inglesa. Último episódio da primeira temporada do projeto English Talks. Eu vou ficar com a primeira parte. Eu selecionei 6 construções equivocadas em inglês e o professor Thiago deve trabalhar entre 5 e 7, assim, logo que eu terminar a minha exposição. Então, aqui ele está perguntando, and now, e agora? Eu digo, calm down, count on us. Então, fiquem calmos e conte conosco, comigo, com o Thiago e com a Heloísa. Tudo bem? Então, vejamos o primeiro. Olha, a primeira construção equivocada que eu escolhi foi a partir de um meme. Tá? É muito comum encontrar erros, sobretudo de gramática, em memes. Tá? A gente não sabe se isso é propositado ou não. Talvez seja, em parte, seja propositado e outra erro mesmo por conta de uma linguagem mais informal. Mas o que eu quero apresentar aqui é, além de ser um erro de entendimento de vocabulário, também é um erro de pronúncia. Então, a gente aproveita para fazer esse plus aqui com os nossos participantes do nosso English Talks. Então, seria dessert or desert. Observe que o primeiro, a sílaba tônica é a segunda, é dessert. Dessert. E tem 2 S's. E a segunda palavra é desert, tá? Com um S só.
e a sílaba tônica é a primeira. Então ele pergunta lá, did I eat dessert or desert? Ele está na dúvida quanto à grafia, tá? A grafia da palavra, porque ele pode se complicar. Tem um deles aí que não dá para comer. Ele perguntou, eu comi dessert or desert? E aí tem um outro meme que responde. Ele diz assim, desert or dessert? You always want more desserts, but never more deserts. Ele fala que você sempre quer mais sobremesas, mas jamais você quer desertos, tá? Desertos. Então, esse primeiro aqui foi para quebrar o gelo, por isso que eu trouxe um meme, certo? E agora os senhores já aprenderam, não se equivoquem mais, tá? Sobremesa em inglês é com 2 S, tá? E a sílaba tônica é a segunda, é dessert. E deserto, como do Atacama, do Saara, é a primeira que é tônica, é desert. Então não vão mais se equivocar. Trouxe aqui um equívoco, aí homenageando nossos participantes que estudam, seja no ensino médio, técnico, informática, é provável que tenha algum participante aqui, ou da ciência da computação, como a própria Heloísa, né, que é aluna do nosso campus, do curso Ciência da Computação. Então, informatics ou computing? Veja que, de um lado, nós temos alguém mexendo ali no hardware, né, que é a parte física do computador, consertando, e do outro lado nós temos alguns, eu acho que seja algoritmos, né, a Heloísa depois ela pode acrescentar aqui, certo? Então, vejamos. My friend works in computing. Eu pergunto aos senhores, right or wrong? Right or wrong? Essa construção está equivocada ou não? Está certo ou errado? 1, 2, 3. Wrong. Computing, esse termo computação, ele não existe em inglês. Foi uma criatividade do brasileiro. Assim como informática, também não existe. Então, o que acontece? Meu amigo trabalha na computação. Como que eu diria isso em inglês? Tá. Então, é o seguinte. Geralmente, nesse campo do TI, que em inglês é o contrário, viu, gente? É IT, que é Information Technology. Usa-se o cargo, geralmente usa-se o cargo para referir-se a uma atividade específica. Então, eu posso dizer que my friend works as a software developer, desenvolvedor de programas, né, de software, database administrator, administrador de dados, de banco de dados, computer hardware engineer, engenheiro de computação de hardware, computer system analyst, analista de sistema computacional, e computer network architect, também arquiteto dessa rede de computadores. Então, o termo computing, essa cunhagem, ela é falsa em inglês, tá? Ela não existe. Assim também como não existe informatic, como uma tradução grosseira para informática. Nós sugerimos o seguinte, sugerimos IT, tá? IT, que é Information Technology, para a informática. Seria o termo que seria utilizado para substituir a cunhagem informática. E Computer Science seria, digamos assim, o termo melhor escolhido para nos referirmos à computação, né? Assim, uma diferença do IT para o Computer Science é que o Computer Science trabalha mais com algoritmos matemáticos, né? E com programação. E o IT é uma área, né? IT é uma área, ou seja, aqueles profissionais que trabalham com manutenção de computadores, com redes sociais, não é? Com apoio, né? Com apoio dessa área da informática. Nós chamamos de TI aqui no Brasil, né? Que em inglês é o contrário, IT. Bem, homenageei os nossos alunos da informática, agora eu vou homenagear os da química.
Eu ouvi falar, eu acho que a Carliane está por aí, eu também ouvi dizer que o Marcelo está por aí, Leonardo, Marcilene, eu ouvi dizer que está por aí. Então, todos os alunos e ex-alunos da Química estão agora homenageados. Então, eu digo, I work how a chemist, as a chemist or like a chemist. Vamos tirar essa dúvida, porque os três significam como, tá? Então, não façam como o Mr. Bean, que não está usando o EPI, tá? Tudo bem? Não façam como ele. Então, vamos lá. Read the examples once again. How I told you. Então, a professora gata, a professora gatinha, disse para os seus alunos, leia os exemplos mais uma vez, como eu disse a você, como eu disse a vocês, ou como eu disse, como eu falei. Certo ou errado? Wrong. Nesse caso, não seria how, seria as. Leia os exemplos mais uma vez, como eu disse, as I told you. Ok? E aqui vai a explicação. É que o how, ele é utilizado com perguntas diretas, no caso, how are you? Né? Ou perguntas indiretas, no caso do I would like to know how you are, eu gostaria de saber como você está. Tá? Essa construção como mais profissão, nós vamos usar as e a profissão. Ou então nós vamos usar like e mais artigo e profissão. A diferença é que no primeiro, nós estamos falando de alguém que realmente, né, tem aquela profissão. No caso, se eu disser as a doctor, eu estou falando do médico que exerce a profissão. Agora, se eu digo like a doctor, eu digo que alguém ou se passa por médico ou está brincando. Aquela brincadeira de criança, que brinca de médico, ele não vai dizer as a doctor, ele vai dizer like a doctor. Né? Eu estou fazendo tal procedimento like a doctor, porque é uma coisa que se assemelha ou ficcional. Tá? Agora, se for mesmo realmente a profissão, nós vamos usar essa construção as, artigo e a profissão. Tivemos um probleminha aqui. Muito bem, então a resposta é I work as a chemist. Eu trabalho como um químico ou química, as, e não how, e não like. More or less. Gente, isso aqui é um problema que os alunos, eles erram muito, né? Essa construção do more or less. O Leonardo aqui, nosso amigo, perguntou, how was the concert last night? Amanda, não sei se a Amanda está aqui conosco hoje, respondeu, it was more or less. Então, essa construção, ela, de repente, pode ser que tenha sido feita erradamente. Tá? There are more or less 1 million people living in São Luís. Right or wrong? Há mais ou menos 1 milhão de pessoas vivendo na capital São Luís. Ô, saudade. 4 meses, ou 5 meses que não vou à minha cidade. Ô, meu, que saudade da minha cidade. Pessoal, essa construção está right, correta. Por quê? É o seguinte, em inglês, nós utilizamos o more or less no sentido de grandeza. Né? Por exemplo, the repairs to your car will cost $100 more or less. O conserto do seu carro custará $100 mais ou menos. Então, veja, é uma grandeza. Assim também como 1 milhão de pessoas, tá? É uma unidade. Agora, nós vamos usar no sentido de emoções, expressar emoções, né, gostos e sentimentos, nós vamos usar o so-so, ou então not too good, ou então not very well. Então, se alguém te perguntar como você está se sentindo, não diga more or less, é uma construção equivocada. Você vai, então, optar por so-so, not too good, ou not very well. Tudo bem? Então, a construção ficaria it was
So foi mais ou menos o show, né? Lembrando que concert é um falso cognato. Parece ser concerto, mas é show, né? Apresentação. E not too good or not very well. A minha penúltima. You traveled on the mayonnaise. Gente, eu separei essas duas últimas justamente para dizer aos senhores e senhoras, moças e rapazes que estão aqui, que muita coisa de nossa língua, do português, não se traduz ao pé da letra ou não se diz dessa forma em inglês. Então, veja, o Simples, ele gosta muito de viajar na maionese mesmo, né? Ele tá tomando banho com cerveja ali, ó, beer. Ótima ideia, hein, Simples? Hoje é sexta-feira, hein? Sextou, hein? Friday. Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. You traveled on the mayonnaise. Você viajou na maionese. Não há essa tradução essa expressão em inglês. Nós fomos buscar algumas que podem ser usadas no lugar de você viajou na maionese. Por exemplo, to be miles away, daydream is on out. Então, temos aqui um exemplo. Wake up, you're miles away. Ou seja, você está milhas distante, distância, né? Ou seja, você está viajando. I think you're daydreaming. Eu acho que você está sonhando acordado. Em outras palavras, você está viajando na maionese. Sorry, I just zoomed out for a moment. Eu viajei na maionese por um pouco. Eu saí da zona, né? Eu saí da zona do espaço aqui. Então, muito cuidado quando você tentar traduzir tudo. E agora eu vou brincar com os senhores. Para finalizar a minha apresentação, eu trouxe uma que é do Nordeste. Então, tá aí o sonhar, né? Sonhar acordado, né? O viajar na maionese. Eu trouxe uma que é do nosso Nordeste. If you run, para finalizar, the beast catches. If you stay, the beast eats. Se você correr, o bicho pega. Se você ficar, o bicho come. Gente, não há expressão equivalente em língua inglesa por questões culturais. Isso aqui é uma expressão aqui do Brasil. Nem em Portugal não se fala isso. Tá? E aí eu trouxe aqui a Bela e a Fera, The Beauty and the Beast. Então vamos lá. Eu encontrei duas expressões que se aproximam, tá? Que é caught between a rock and a hard place, traduzido grossamente, né, de forma literal, ficou apanhado entre uma rocha e um lugar duro. Ou seja, seria mais ou menos entre a cruz e a espada. É outra expressão também que não tem em inglês. Eu entendo que esse caught between a rock and a hard place, seria mais ou menos esse entre a cruz e a espada. Você ficar entre uma pedra e uma rocha. Bem, né? É a mesma coisa. Aí o outro, damned if you do, damned if you don't. De modo ainda literal, né? A grosso modo, maldito se o fizer, maldito se não fizer. Então, eu penso que essa aqui seja a que mais se aproxima com if you run, the beast catches. Não existe isso em inglês. Não vão dizer assim, por favor. Você quer dizer algo semelhante? Você diga damned if you do, damned if you don't. Ou seja, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou me dar mal. Ou seja, lascado, como diz o nosso nordestino aqui, lascado se eu de qualquer forma, né? Eu vou me dar mal de qualquer forma. Então, gente, eu vou deixar aqui as referências, eu super recomendo. Eu preparei a minha apresentação hoje de manhã, baseado no site English Experts. Ele é fantástico, super recomendo para que você melhore o seu inglês. E outro site também que eu me baseei para a aula é o teclasap.com.br, também com muitas dicas de inglês. E também tirei uma ou duas expressões ou erros do livro Como Não Aprender Inglês, do Michael A. Jacobs. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, tá? jonieri@ifma.edu.br, Instagram, por favor, me sigam, aqueles que ainda não me seguem.
e o meu canal também no YouTube. Thank you very much. E a gente se vê, tá, lá no final para tirarmos algumas dúvidas, respondermos a alguns questionamentos e fazermos nossas considerações finais e nos despedirmos, tá? Porque o English Talks vai tirar aí 30 dias de recesso. Bye, bye. Estamos agradecidos com a sua apresentação, professor Janieri, parabéns. Tivemos muito feedback, tivemos muitas mensagens positivas ao longo da sua apresentação. Depois a gente apresenta. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida ou contribuição, vocês podem usar o chat, que é o final da fala do professor Tiago, que vem em seguida. Essas mensagens serão encaminhadas aos nossos apresentadores e os participantes que permanecerem até o final da atividade receberão certificado de participação. Ao final, eu postarei o link para que seja feita a solicitação. Então, dando continuidade ao nosso evento, agora teremos a apresentação do professor Tiago da Costa Barros Macedo. Ele que é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, é especialista em docência universitária pelo UNASP e possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB. E é professor do IFMA Campus Mangabeiras. Com a palavra, o professor Tiago Macedo. Good afternoon, everyone. Boa tarde, Luiz. Obrigado pela apresentação. Sejam bem-vindos, bem-vindas, pessoal. E, sem mais delongas, né, vamos dar continuidade a essas construções equivocadas em língua inglesa. A gente preferiu usar esse termo, né? A palavra erro, penso eu, é uma palavra um pouco meio que ultrapassada, de certa forma, né? Estamos sempre aprendendo e muitas vezes ocorrem os equívocos, né? E estamos aqui exatamente com o propósito de auxiliá-los. Muito bem. Construções equivocadas em língua inglesa, né? Nós temos aqui alguns GIFs, né? O professor Jonieri trabalhou muito aí com os memes e eu trago aqui alguns GIFs, né? O Deadpool aí, né? Talvez colocando a mão na cabeça, eita, né? Não era essa palavra para usar, não era essa expressão. Quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação de usar um termo por outro, né? E passou aí maus bocados, uma situação um pouco complicada. É sério, né? Really? Cachorrinho também aí, né? Hã? Como é que é? É isso mesmo? E aí você fica pensando, né? Refletindo, né? No que você disse e qual o efeito que você... efeito de sentido quando você comunicou, não é? Antes de trabalhar com as minhas expressões, selecionei basicamente 7 expressões, eu gostaria que vocês pensassem em alguns aspectos importantes. A nossa apresentação como um todo, pessoal, está focando na precisão, né? Você comunicar-se de maneira precisa. No ensino e aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras, existe um pêndulo em que, ora, a gente enfatiza, às vezes, a fluency e, ora, a accuracy. Fluency, fluência, essa capacidade de você se comunicar oralmente, por escrito, não é? Com confiança, né? Conseguir entender o que as pessoas falam, né? E escrevem para você. E, eventualmente, nesse processo, você pode cometer alguns equívocos, algumas deslizes gramaticais, desvios gramaticais, sem que isso atrapalhe, né, a comunicação. Já aqui nós estamos falando um pouco mais de accuracy, que é a importância de você comunicar-se de maneira precisa, né? E aí tem algumas inadequações, seja de vocabulário, seja de estruturas gramaticais, como aqui o professor Jonieri já apresentou e que eu vou dar continuidade. Vale informar também que nós trabalhamos com o inglês em uso, pessoal, né? Quem estuda a língua portuguesa, às vezes, tem aquela impressão de que algumas regras gramaticais, se estudamos em língua portuguesa, parece que perderam a vigência, parece que não são tão usadas quanto no passado como são hoje, né? Aliás, eram usadas no passado e não são mais usadas tanto hoje. E aqui os exemplos que nós trazemos são
construções reais, o inglês usado mesmo, né? A norma padrão da língua inglesa, mas como é utilizado no dia a dia, ok? Vale acrescentar também que muito desses equívocos que nós cometemos é por conta da interferência da língua portuguesa quando aprendemos uma língua estrangeira, quer seja o inglês ou qualquer outra. Isso é inevitável. E sabemos que português e inglês têm as suas semelhanças, but also differences, mas também as suas diferenças. E é isso que a gente vai enfatizar nessas construções equivocadas. Ressalto ainda a importância da practice, né? Embora eu sei que existem certos momentos em que aquela frase practice makes perfect nem sempre digamos, uma construção totalmente verdadeira, mas a prática, ela ajuda muito, né? Uma prática funcional, né? Quando eu entendo a importância daquilo, né? Eu não aprendo por aprender, eu aprendo porque eu sei que aquilo será fundamental para a minha comunicação em língua inglesa, quer seja oralmente ou por escrito, ok? Então, vamos à primeira construção. A primeira construção é a seguinte: It's very difficult to work when it's hot. Você entende essa expressão? It's very difficult to work when it's hot. Né? Tá muito difícil de trabalhar, né? Quando está quente, né? As pessoas comentam que um clima muito quente deixa elas cansadas, né? Sentem dificuldade de trabalho. O que está faltando aí nesse enunciado, gente? Está faltando o pronome it, né? Da terceira pessoa do singular. It's very difficult to work when it's hot. Né? A tradução continua sendo a mesma, né? É muito difícil trabalhar quando se está, né, em um ambiente quente, quando está quente, certo? E aí você me pergunta, professor, e o it está fazendo o que aí, né? Em língua inglesa, pessoal, existem construções da língua em que você usa o pronome it, seja para se referir a um objeto, a uma coisa, a um animal que não tem uma identificação, um nome, por exemplo, ou ainda você usa o pronome it como uma construção neutra. Olha alguns exemplos de expressões que nós usamos o pronome it. It's raining, né? Está chovendo. Eu não vou dizer assim, ele está chovendo, ou ela está chovendo. O quê? A chuva está chovendo, né? Sou estranho isso. Então, está chovendo. It's raining. It's a pity, né? É uma pena. It was difficult. Foi difícil, né? It's about 50 kilometers, né? Fica em torno aí de 50 quilômetros, né? Mais ou menos uns 50 quilômetros. Então, veja que o pronome it, em vários desses exemplos aí, ele tem essa função neutra. Porque é muito difícil eu iniciar uma sentença em inglês, pessoal, iniciada por um verbo. A não ser que seja em uma pergunta, uma interrogative sentence, como no exemplo abaixo, né? O seu amigo não está acostumado a trabalhar em lugares quentes. Isn't your friend used to working in hot places? Ou então, quando você quer usar o modo imperativo, aí você inicia a sentença com o verbo. Mas no caso, você não iria... No imperativo, você não inicia com is. Você inicia com o verbo original, que é o verbo be. Então, be smart, follow your sister's example, né? Seja esperto, siga o exemplo da irmã. Olha aí, né? As mulheres aí sendo exemplo para os seus irmãos aí como, né, um compromisso, uma dedicação ao estudo. Ok, pessoal? Então, don't forget to use it in sentences like this. Não se esqueça de usar o pronome it em situações como essa. O segundo exemplo que nós temos é uma construção que, no caso aqui, nós estamos falando de casamento, né? My parents want that I get married. Então, em português, a tradução, né, levando em conta o raciocínio da língua portuguesa, seria meus pais, né? Parents é falso coordenato, pais não é parentes. Meus pais querem que eu me case. Só que qual é o problema disso? Pelo raciocínio da língua portuguesa, parece que tudo atende à demanda, né? Meus pais querem que eu me case. Só que a construção da língua inglesa, gente, vai ficar assim, ó. My parents want me to get married. Ou seja, ao invés do pronome relativo that, eu vou ter um pronome oblíquo, me, depois do to, e o get married aparecendo no infinitivo. Eu trouxe outros exemplos de verbos que seguem essa estrutura.
o verbo motivar, o verbo aconselhar e o verbo persuadir. Só para dar alguns exemplos, né? I always encourage my students to do their best in all the situations of their lives. John advised his son not to access suspicious websites. The sales clerk persuaded them to buy the truck. Então, eu sempre motivo meus alunos a fazer o melhor, né, em todas as situações de suas vidas. John aconselhou seu filho, ou o filho dele, a não acessar sites suspeitos. E o vendedor os persuadiu a comprar aquela caminhonete, né? A palavra truck pode ser usada para se referir a caminhão ou pode ser usada para se referir a caminhonete. E aí abaixo, gente, nós temos a estrutura de verbos como want, verbos como encourage, como advise, persuade e tantos outros, em que essa estrutura ela se dará da seguinte forma. Eu uso o verbo, logo depois o pronome oblíquo, ou seja, a pessoa a quem eu me refiro, o to, e logo depois o verbo no infinitivo. Isso numa sentença afirmativa, como no primeiro exemplo que nós temos aqui, e no segundo e no quarto exemplo. Tá? O terceiro exemplo, eu trago uma situação de uma sentença negativa, em que eu tenho o verbo, o pronome oblíquo, e aí, para indicar a negação, eu tenho um not to. Olha que coisa interessante, né? O not, muitas vezes a gente acha que só aparece junto com verbos auxiliares, mas aqui ele aparece depois do pronome oblíquo e antes do verbo no infinitivo. Então, olha só. John aconselhou o filho dele a não acessar sites suspeitos. Então, é uma construção, certo, sintática, diferente do nosso raciocínio de língua portuguesa quando você aplica, né, isso em um enunciado em inglês, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos a isso. A estrutura do pronome oblíquo depois do verbo e a seguir, né, o verbo seguinte, que vai ser mencionado no infinitivo. Alright? Let's go on. Vamos prosseguir. Esse enunciado aqui é muito curioso, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa, né? I hope so. Né? Espero que ninguém venha se passar por uma situação como essa. Mas olha só. My house was stolen in the last week. Então, minha casa, a ideia seria o quê? Minha casa foi roubada na semana passada. A sentença correta, primeira, eu substituir esse verbo que está no particípio, stolen, por robbed. E a segunda é eu tirar esse in the, que é desnecessário, para a expressão de tempo, o advérbio de tempo, né? A locução adverbial de tempo, last week. E aí eu dou um exemplo de situações em que eu uso steal e eu uso rob. Que coisas você pode usar para se referir a pertences que você foi stolen, né? São objetos em geral, né? Seja o seu smartphone, seja o seu laptop, seja o seu book, tá bom? E já rob eu uso, por exemplo, para se referir a uma instituição financeira, como the bank, a person, uma pessoa como Jonah, né, o Jonas, her house, também, como no exemplo acima. Então, aí eu tenho essa distinção de verbos referindo-se à ação de roubar. E temos até uma imagenzinha aqui, né, tirada do livro Inglês que Não Falha, que foi um material que eu usei na minha apresentação, e que tem algumas caricaturas, algumas imagens assim bem bacanas, associado aos tópicos que estão sendo abordados ali. Eu aproveito para trazer um vocabulário complementar, né? Ninguém quer passar por uma situação dessa, mas serve para fins de conhecimento. Então, outras formas de roubo, por assim dizer, né? Nós temos aí o termo pickpocketing, que é o bater carteira, e o batedor de carteira é o pickpocket. Shoplifting é o furto que acontece em lojas. Quem pratica essa ação é um shoplifter. Burglary seria o arrombamento, e o arrombador seria o burglar. E, por fim, nós temos theft, que é um dos termos genéricos em inglês para roubo, e que se relaciona com a palavra thief, né? Veja aí a semelhança no início e até no final da palavra, de certa forma, né? Ladrão, roubo. E aí isso nos remete a um jogo aí muito famoso e um jogo politicamente incorreto, creio que muitos
devem ter jogado ou ainda jogam, né? Não sei. Que é a saga GTA, né? Grand Theft Auto, né? Grande roubo automotivo. De fato, lá o protagonista ele usa de diferentes carros para praticar toda sorte de crimes. Uma delas, né, é o roubo. Alright? Let's go on. Vamos adiante. She's sleeping. Essa aí talvez seja uma surpresa para vocês, né? Ela está dormindo. Essa sentença está incorreta? Não exatamente, né? Talvez em algum momento você tenha usado, eu tenha usado, mas quando se trata de construções linguísticas de acordo com o uso da língua, por incrível que pareça, a expressão mais comum é eu usar o adjetivo asleep para fazer essa referência à ação que a pessoa está realizando, como essa garotinha aí, que está muito tranquila, né, com a boquinha aberta, enfim. Então, she's asleep indica exatamente isso. Ela está dormindo. Então, é uma construção mais comum, né, em inglês, você dizer isso. She's asleep. Ela está dormindo. Como é que eu posso aprender e apreender essa expressão? Basta pensar na ideia antônima, né? O oposto de to be asleep, né? Estar dormindo é estar acordado, e em inglês é o to be awake. Então, to be asleep, está dormindo. To be awake, estar acordado. I was awake when they rang the bell. Né? Estava acordado quando tocaram, né, a buzina, né? Enfim. E I was asleep when my cousin called. Eu estava dormindo quando meu primo me ligou. Eu lembrei aqui que a palavra bell aí poderia ser usada também como campainha, né? Estava acordado quando eles tocaram a buzina ou quando eles tocaram a campainha. Tudo bem, pessoal? Então, assim, nesse caso aqui é mais uma questão de uma construção que seria mais comum em inglês em detrimento de uma outra, tá? Mas há situações, talvez em enunciados, né, em um certo contexto do uso da língua, talvez vocês encontrem, né, o present continuous, né? She is sleeping, tá bom? A quinta e antepenúltima que nós temos aqui é o I'd rather to go home, né? Eu prefiro ir para casa, certo? A forma correta aí, gente, é só eu tirar o to. I'd rather go home, certo? Então, inclusive, eu aproveito para trazer aqui para vocês a relação que existe entre I'd rather e entre o prefer, que é um verbo, né? Ambos são usados para se referir a preferir. Embora o prefer ele seja usado mais em situações mais genéricas, mais amplas. E o would rather seria em situações específicas. Segue uma dica bacana aí para vocês. Quando eu digo prefiro algo a outra coisa, quando eu uso prefer, eu uso logo depois do prefer o objeto, e aí eu uso o to, certo? Então, vamos supor que eu esteja falando aí com alguns que são mais introvertidos aí, certo? Alguns dos nossos ouvintes, dos nossos participantes. Entre ir a uma festa, claro que agora, nesse contexto de pandemia, né? No parties, be careful about this, né? Tome cuidado com isso. Mas, em geral, né? Pessoas extrovertidas prefer to go to the party. E introverted people, pessoas introvertidas, preferem ficar em casa, né? Então, my friend prefers watching movies to going to the party. Então, veja que os verbos ambos aparecem com ing. Então, meu amigo prefere assistir filmes a ir a uma festa. Então, você nota que depois do primeiro objeto, nós temos o to, e a seguir vem, então, o segundo objeto, o segundo complemento verbal, né? O primeiro complemento verbal, assistir a filmes, e o segundo, ir à festa, né? Levando em conta que a preferência é destinada à primeira ação em detrimento da segunda. Se eu fosse usar o would rather, ao invés do to, eu usaria o then. E aí note que o verbo, as ações, elas aparecem na forma do infinitivo, sem o to, ok? Então, he'd rather watch movies than go to the party. Então, você não precisa usar o ing como você
teria utilizado no caso do verbo prefer. Falando de coisas, sem se referir a ações em si, né? Frutas. I prefer pineapple to apple. Eu prefiro abacaxi, né, a maçã, ou como a gente diz popularmente, do que maçã, né? Então, uso prefer e o to também. E há uma possibilidade do prefer ser usado também em algumas construções com o to e o rather than, né? Que aí, nesse caso, o verbo tanto pode ir para o infinitivo, né, como o stay aqui, ou o go aqui, como pode ir para o gerúndio, going, mas a tradução não vai ser gerúndio, vai ser só uma alteração ortográfica. Então, atualmente eu prefiro ficar em casa a ir ao shopping, né? E faça isso mesmo. Stay at home, most of the time, né? Fique em casa a maior parte do tempo até diminuir essa terrível pandemia que estamos inseridos. Vamos adiante. Penúltima situação, pessoal. She's a friend of me. Ela é minha amiga, né? She's a friend of me. Ela é minha amiga. Na verdade, a construção correta seria she's a friend of mine, né? Não sei se muitos aí conhecem Guns N' Roses. Tem uma música deles, né, muito famosa, que é Sweet Child of Mine, né? Minha doce criança. Então, Sweet Child of Mine e não of me. Veja, ao invés do pronome oblíquo, eu estou usando o possessive pronoun, o pronome possessivo. E isso se repete para outros exemplos também, ó. Meu amigo, my friend. Outra maneira de dizer meu amigo, a friend of mine, né? Então, o pronome possessivo é usado depois do of, porque ele já se refere a um termo já mencionado, um termo referente, que é amigo. Quando eu uso o adjetivo possessivo, ele vem colado com esse substantivo. My friend, your friend, his friend, her friend. A friend of mine, a friend of yours, a friend of his, a friend of hers. Mesmo caso aqui no exemplo, né? Nosso professor, o professor deles. A teacher of ours, a teacher of theirs, né? Ou our teacher, ou their teacher, por aí vai. Onde eu usaria, por exemplo, o me em uma situação de amizade, gente? Olha um exemplo aqui, né? Meu amigo ou minha amiga sempre me surpreende. Nós temos aí duas best friends forever, né? BFF. Então, minha amiga sempre me surpreende, ou meu amigo sempre me surpreende. Aí eu uso o pronome oblíquo me. Ou um outro exemplo, né? Could you talk to me when you're available, please? Você poderia falar comigo quando você estiver livre, quando você estiver disponível, por favor? Então, a gente vê que a construção correta, nesse caso, é o pronome possessivo, né, e não o pronome oblíquo. E, para finalizarmos, nós temos aí o seguinte enunciado. I don't know Brazilian history very well. Né? Eu não conheço muito bem da história do Brasil. O enunciado correto, gente, seria eu substituir esse very well por much. I don't know much about Brazilian history. Eu não sei muita coisa sobre a história do Brasil. O very well eu posso até usar, sim, mas para me referir a uma cidade que eu não conheço, como Florianópolis, né, isso é verdade mesmo, é uma cidade que eu só passei por lá, né, não deu para conhecer muita coisa da capital de Santa Catarina, ou também para se referir a uma pessoa. E aí outro exemplo que eu trago aqui é o adversário do Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos, né, o candidato democrata, foi vice do Barack Obama, né, Joe Biden. I don't know Joe Biden very well. Eu não conheço muito bem o candidato, né, o político Joe Biden. Para se referir a coisas que você sabe bastante, né, você usa ou a lot ou a palavra plenty. Então, ele sabe muito de técnicas de contação de histórias, né? He knows a lot or he knows plenty about storytelling techniques. E na negativa, ou você usa o much, ou pode usar ainda o a lot. That governor doesn't know much or a lot about the needs of his own state. Então, aquele governador ou aquela governadora não sabe muito sobre as necessidades do seu estado. Na verdade, é governador. Eu coloquei his, então é para se referir a governador, né, de sexo masculino. Ok, pessoal? Então, são
algumas construções que nós trouxemos, né? Aqui é uma animação falando um pouco aí da história do Brasil, né? Uma breve retrospectiva aí sobre fatos importantes. As minhas referências, né? Basicamente foi no livro Inglês Se Não Falha, do professor Ben Perry Davis, editora Elsevier. Thanks, merci, dank, obrigado, gracias. E aqui, vamos manter contato aí, minhas redes sociais, Facebook, Instagram, e-mail. Estamos dispostos aí agora a ouvir os seus questionamentos, perguntas, né, curiosidades, dúvidas, etc. Parabéns, professor Tiago. Estamos igualmente agradecidos com a sua apresentação. Então, pessoal, estamos abertos às perguntas e contribuições. Vocês podem usar o chat, ligar o microfone, fiquem à vontade. Esse é o momento. A Sabrina fez um questionamento. No lugar de more or less, pode-se usar almost? Olá, Sabrina. Obrigado pela pergunta. Dependendo do contexto, tá? Porque o almost significa quase, tá? Então, dependendo do contexto, se for uma ação que você não completou em sua totalidade, você poderia dizer almost, mas eu prefiro, eu sugiro o nearly em opção no lugar do almost, tá? O almost seria mais indicado numa construção maior. O Thiago digitou ali nearly. Então, eu nesse caso, eu saquei a tua pergunta. Nesse caso, pode sim usar o nearly, tipo assim, mais ou menos, né? Sei lá, você concluiu a tua atividade, né? Have you finished? Have you done your homework? Você poderia dizer o so, poderia dizer, nesse caso, nearly, né? Quase, querendo dizer mais ou menos, tá certo? Obrigado pela pergunta. Complementando aí, Junieri, como o teu exemplo, se eu não me engano, você trabalhou com referência numérica, nós também temos o about, no sentido aí de não tanto quanto a ideia de quase, mas a ideia de aproximadamente. Então, você pode usar também a preposição about para se referir, né? Tem aquele termo cognato, né? O approximately, mas é um termo muito formal, certo? Então, você pode usar o about para indicar essa ideia de aproximadamente, né? Uma referência numérica aí, seja a quantidade de pessoas em uma cidade, em um povoado, em um país, etc. Sim, com certeza. Obrigado pela contribuição. No caso da Sabrina, não foi uma referência numérica. Ele foi mesmo no sentido de concluiu ou não concluiu, né? E aí o nearly seria bem recomendado nesse caso. Mas obrigado, Thiago, pela sugestão do about, né? Que eu lembrei na hora, mas terminei, estava com a pressa, com medo de estourar o tempo, terminei não falando about. Senhores, não precisam se empurrar para se perguntar. Tem tempo ainda, deixa eu ver quantos minutos. Ainda temos 6 minutos, gente. Não precisa se empurrar, tem pergunta para todo mundo, calma. A Ingrid fez uma pergunta. Professor, kind of pode ser usado como mais ou menos também? Olá, minha querida Ingrid. Tudo bem com você? Obrigado pela pergunta. Pode sim, Ingrid. Tem um outro que eu gosto mais, que é o sort of, né? Inclusive, eu utilizo com mais ou menos. Nesse caso, né? Já concluiu uma atividade? Sort of. O Thiago está digitando para mim, porque eu estou de celular, fica difícil digitar. Obrigado, Thiago. Tá, Ingrid? Pode sim, querida. Obrigado pela pergunta. Kind of, ou sort of. Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas.
Tanto a Ingrid quanto a Sabrina agradecem a resposta dos professores. E eu vou aproveitar para tirar uma dúvida também. Eu fiquei bem curiosa quando o professor Tiago apresentou a construção X sleeping, se eu tiver pronunciado errado, me desculpe. Mas eu queria saber se esse formato X sleeping ou esse outro que você apresentou tem alguma diferença na questão de formalidade, informalidade? Nesse sentido, tem alguma diferença? É de todo errado usar X sleeping? Eu fiquei bem curiosa a respeito disso. Boa pergunta. Então, primeiramente, gramaticalmente falando, X sleeping, né, nós estamos aí no present continuous, né? Então, o sleeping está aí no gerúndio. E o X asleep, o asleep, por si só, ele é um adjetivo. Mas aí, essa construção do asleep, digamos assim, é uma construção em que o adjetivo ele acaba fazendo referência à própria ação que a pessoa realiza. Então, assim, uma construção do dia a dia, X asleep, entende-se perfeitamente. X sleeping, ok, né? Talvez seja presente mais em alguns textos, né? Relatando, por exemplo, o dia a dia de uma pessoa, de uma cotidiano de uma pessoa, momento em que ela está descansando, repousando, né? Dormindo. Mas, assim, no dia a dia é muito comum, tá? Então, é mais uma questão de registro mesmo, né? Um mais informal, X asleep, né? E aí, como a gente está falando dessa ideia do inglês próximo ao uso, é importante saber essas duas construções. Tá certo. Muito obrigada. O Leonardo fez uma contribuição. Ele disse: os professores são semelhantes ao professor Ken, com interação e forma didática. Concordo, Leonardo. Então, pessoal, mais Obrigado, algum questionamento? Thank you so much, Leonardo. Luiz, acho que o João Alexandre fez uma pergunta também, só me confirma aí. Oh, verdade, perdão. Sou só serve para expressar como se sente? Perdão, João Alexandre, eu realmente não ouvi a sua pergunta. Sim, obrigado pela pergunta. Expressar sentimento. How do you feel? Você pode usar sim. So. Ou aquelas outras opções, como eu lhe falei, o not so good, né? Que seria equivalente ao mais ou menos, não tão bem, tá? E o not very well, também, não muito bem. Estou mais ou menos. Tá? So. Tiago, tu me permite só fazer um adentro, só fazer um comentário sobre na tua última fala agora? Tu falava... Tudo bem. Tu deixa uma pergunta da Heloísa do sleep, não é? Uhum. Me permite? Sim. Tá. Gente, é o seguinte, essa questão do X sleeping e X sleep, a gente tem dificuldade porque no Brasil, na língua portuguesa, nós não costumamos dizer ela está adormecida. Nós não costumamos dizer isso. Nós dizemos ela está dormindo, tá? Mas no inglês já não se diz ela está dormindo, se diz ela está adormecida, tá? O sleeping, no meu entender, ele é mais apropriado quando eu quero dizer uma ação que está em continuidade, que nós chamamos de present progressive ou present continuous, né? Então, por exemplo, ela está dormindo agora, ou neste momento. Aí eu diria she's sleeping, com ing, now, ou at this moment, ou at the moment, tá? Então, eu penso que fica um pouco complicado, porque nós não costumamos usar esse termo, ela está adormecida. Já no inglês se utiliza bastante. É só Perfeito. Um complemento, mas parabéns, Thiago, pela apresentação brilhante. Muito conteúdo, com certeza os alunos aprenderam demais. E a gente gostaria de anunciar que os 4 episódios eles estarão disponíveis no meu canal do YouTube. Já temos a primeira, English Talks 1, para quem perdeu, já está disponível no meu canal no YouTube. E nós vamos disponibilizar a English Talk 2, a 3 e essa de hoje também. Tá? É Jonieri Rubim, tudo junto.
tá? Jonieri Rubim. Por favor, João Alexandre, obrigado, se inscreva mesmo, tá? Pessoal, eu peço a palavra, então, para me despedir, nós estamos com o horário já bem avançado, depois o Thiago deve também se despedir, e a gente passa para a Heloísa para ela finalizar. Então, I have to say thank you very much for your patience, for your attention, for your presence. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua presença. Gostaria de reforçar que todos nós, os três que compõem o grupo English Talks, nós, nas 4 edições, não utilizamos máscaras, porque nós estamos trabalhando remotamente, estamos apresentando remotamente. Então, é importante destacar isso, tá? Justificando por que nós não estamos usando máscara durante o webinário. Então, a gente se despede pedindo que vocês se cuidem primeiro, depois cuidem dos familiares, tá? E stay alive, mantenham-se vivos. E Deus abençoe a todos. God bless all of you. E a gente se vê a partir de agosto com a 2ª temporada, com bastante novidades do English Talks. E nos sigam nas redes sociais. Bye, bye. Pessoal, a discussão está muito boa. A gente teve, inclusive, mais uma pergunta. Queria que vocês respondessem, por favor, a Daniele. Ela pergunta se essas expressões podem ser usadas no inglês de forma geral ou só no inglês americano. De um modo geral, Thiago, tu complementa. De um modo geral, sim. Existem as diferenças do inglês jamaicano para o americano, para o canadense. Canadá e Estados Unidos, pela proximidade, já as diferenças são bem em menor escala. Aí tem o britânico, tem o neozelandês. Essas diferenças elas vão acontecer. Mas, hoje em dia, querida, obrigado pela Daniele, né, pela pergunta. Hoje em dia se preza muito pelo inglês como língua de comunicação internacional. Hoje em dia não se presta muita atenção para o sotaque, tá? As pessoas querem se comunicar. Então, essas dicas de hoje, elas servem para quaisquer países, tá? Que sejam falantes da língua inglesa. Agora, a gente precisa observar também que existem mudanças, né, e variações e adaptações em cada país. Mas, de um modo geral, eu acredito que servem, sim, tá, nos demais países. Pode ser aí, quem sabe, uma dica, não é, Daniele? Para um futuro webinário, diferenças do inglês britânico, americano, ou a diferença do inglês em vários níveis linguísticos nos países falantes de língua inglesa. Olha aí, Thiago, de repente, né? Se quiser complementar, vai lá. Não, eu creio que você respondeu muito bem, Jonieri, foi muito bem colocado, né? Hoje a gente trabalha com o conceito e com a vivência do inglês como língua franca, né? E note, pessoal, aí eu só acrescento, né, essa questão do inglês ter chegado a esse pódio, por assim dizer, né? Não é, embora admiremos a língua inglesa, né, e a língua, né, com toda a pronúncia, com todo o seu conjunto, o seu léxico, né, com toda a sua riqueza de detalhes, né, que a gente tem explorado apenas the edge of the iceberg, né, só a ponta mesmo do iceberg nesses webinários. Há muito ainda a ser explorado, como já vimos aí, né, até outros temas, como esse dos accents, dos sotaques, mas o que torna o inglês uma língua internacional é o poder político e econômico das pessoas que falam. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, sinta-se orgulhoso, né? Embora a gente... É muito importante esse contato com pessoas que falam inglês como língua materna, mas você pode e deve aprender, sim, o inglês com pessoas não nativas, como, né, professor Jonieri, como eu, Heloísa, que está aqui conosco, e todas as demais pessoas que você tem contato. E aí eu vou até mais longe, gente, porque a publicidade, às vezes, ela pinta a ideia de que para você aprender bem inglês, é melhor professor nativo. E aí eu vou discordar, porque Jonieri e eu, né, e outros professores de inglês que vocês têm contato, nós temos a língua portuguesa como uma língua materna, então nós entendemos
muito bem, né, as suas angústias, as suas dificuldades, porque nós também falamos a língua portuguesa. Então, a gente tem esse feedback, né, essa didática, esse traquejo de entender aí as suas angústias e procurar suprir com dicas, né, do nosso dia a dia. Que, às vezes, uma pessoa nativa de inglês, né, um norte-americano, um canadense, um britânico, ele pode ter muito conteúdo ali, aprofundamento, mas ele não tem, às vezes, essa intercompreensão, Vivência, né? essa vivência, essa intercompreensão cultural que nós brasileiros temos. Então, né, muito cuidado com essa propaganda aí, que muitas vezes eu acho até fajuta, com o perdão do termo, né, de os professores nativos estão no pedestal, os professores brasileiros são os coitadinhos. Não, isso aí é um equívoco muito grande, né? Valorize o seu professor de língua inglesa e valorize também o seu Brazilian accent, né? Valorize o seu sotaque brasileiro de língua inglesa. A gente tem Wagner Moura, nós temos aí Alicia Braga e outros autores brasileiros, né? Esqueci um outro aí, mas enfim. O lado do 300, lembra, Junieri? O Rodrigo Santoro. Isso, Rodrigo Santoro. Né? Então, sim, são brasileiros que estão se destacando em Hollywood, né? Fora inúmeros aí outros que estão presentes em outras áreas, fora a questão do cinema, e que estão fazendo a sua diferença com o seu sotaque brasileiro de língua inglesa. Ame o seu accent. Love your accent. Né? Gente, que saudade do English Talks, tá? Tiago, pode te despedir, o tempo está estourado. Beleza, beleza. Pessoal, então, a exemplo do Jonieri, I want to thank you all for your participation in these gatherings, in these webinars, meetings, in these talks. Então, foram encontros, foram conversas, foram diálogos, aprendizado. Tivemos aí alguns percalços no meio do caminho, e isso é natural, né? Toda essa relação com a tecnologia, mas eu agradeço pela participação. I'm proud of you, estou orgulhoso de vocês, né? Pela participação, pelo aprendizado, pela interação. And coming soon, second season English Talks in August. Os nossos professores e com a logo oficial do CPL Caxias, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela presença de todos, dizer que, sem dúvidas, a cada participação de vocês, a gente se alegra muito, fica muito feliz de produzir tudo isso, e principalmente de participar. O English Talks volta em agosto com mais novidades, com talvez um formato diferente, mas nunca deixando para trás essa ideia de repassar o inglês de forma mais descontraída, de apresentar o idioma de uma maneira nova, com uma cara nova. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui. Solicitem o certificado de vocês. E o English Talks fica por aqui, mas volta em agosto, como a gente disse, com novidades. Thank you very much, and bye-bye.